Está começando o S da Questão, um podcast semanal da Libax Brasil. Bem-vindos, apaixonados por velocidade e adrenalina. Você está sintonizado no S da Questão, o podcast semanal da Libax Brasil que mergulha a fundo no mundo do automobilismo real e também nos campeonatos virtuais da Libax Brasil que a gente organiza aqui. Eu sou o Pablo de Sá, pronto para acelerar com vocês nessa jornada. E nesse episódio de estreia e também piloto, vamos falar da última etapa que aconteceu no circuito de Singapura, pelo 15º Campeonato Libax categoria Furious, que chega na sua sexta etapa. Vamos falar também da vitória de Max Verstappen no Grande Prêmio da Arábia Saudita e também falar um pouquinho da próxima etapa que acontece na Austrália. Vamos falar também de Fórmula E, que aconteceu neste sábado no circuito em São Paulo, com uma corrida sensacional, vitória de Sam Bird. E vamos falar também da MotoGP, que chega na sua edição 75, são 75 anos de existência da MotoGP. Vamos falar também da corrida que aconteceu no circuito do Catar. Isso e muito mais aqui no nosso S da Questão. Então, aperte os cintos, ajuste os pedais e venha conosco para uma volta alucinante pelo universo do automobilismo real e virtual. O S da Questão está no ar. E vamos começar falando da Libax, os nossos campeonatos que a gente organiza. Tivemos nesse sábado agora, fim de semana, o Grande Prêmio de Singapura, circuito de Marina Bay, foi pela sexta etapa do 15º campeonato. Corrida essa que está acontecendo no sábado, às 3 da tarde. Então, todo sábado, às 3 da tarde, acompanhe a gente no nosso YouTube, Libax Brasil. Você vai assistir ao vivo as nossas corridas. E uma corrida que foi bem desafiadora, teve controvérsia, vamos falar dela daqui a pouco, e momentos de tensão nessa corrida. Os pilotos já estavam ansiosos desde o começo pela seguinte situação: a chuva. Esse é um circuito que no virtual, normalmente a chuva aparece, ou seja, desde o começo ou durante a corrida. E para surpresa de muitos, decepção de alguns, a chuva não veio. Foi uma corrida em pista seca, isso tornou a corrida um pouco mais, vamos dizer, previsível, mas ela continuou eletrizante, teve muita surpresa ali, e a gente vai destacar alguns pontos principais dessa corrida. Corrida que geralmente tem safety car, e não diferentemente, logo na volta 2 nós tivemos a entrada do primeiro safety car, num acidente entre LSR Gêmeos e LSR Lewis Hamilton, que estavam ali disputando posições. De repente teve um toque, Gêmeos roda, volta para a pista com essa rodada, e aí Libax Mach, que vinha atrás, não consegue desviar, acaba acertando LSR Gêmeos. LSR Gêmeos e Libax Mach abandonam a prova. Por Gêmeos, uma situação muito complicada, porque ele vinha ali na vice-liderança do campeonato, com essa não pontuando, fica longe ali da disputa pelo título, deixa a situação do líder um pouco mais tranquila. Corrida essa que teve 3 safety cars no total. Isso fez com que os pilotos pensassem na questão da estratégia de pneus, que foi o ponto ali mais delicado dessa corrida. Por quê? É um circuito com muita abrasividade, tá? Então o próprio jogo recomenda o uso de um pneu duro e médio para essa corrida, evitar o uso máximo do macio. Mas com essa quantidade de safety car, isso dá para dosar melhor, e aí você pode até usar a questão do pneu macio, mas é uma situação que você tem que estudar muito bem para não ter prejuízos aí durante a corrida. Então, essa situação da estratégia de parada acabou sendo dificultada por essa quantidade de safety car, que ainda foi pequena, perto do histórico do que Singapura, tá, o circuito de Marina Bay tem. E aí, a corrida vem se desenvolvendo, algumas situações de incidentes, tá? E aí nós chegamos no último safety car na volta 27, e RBR Luiz, segundo colocado ali na corrida, na última parada mantém os pneus duros, enquanto todos os pilotos partem para os pneus médios. Então ele estava ali com uma diferença de pneus perto dos outros pilotos. E antes da relargada, ele roda de uma forma inexplicável. Fica aquela dúvida: teve um toque do BZ Pedrin que estava em terceiro nele, ou ele rodou sozinho durante o reaquecimento de pneus? Durante a transmissão, não deu para entender ali a dinâmica da rodada. E muito se debateu o que pode ter acontecido,
Então esse já é uma das dúvidas que pairaram durante essa corrida. Então houve muita conversa ali. Nessa rodada, antes da relargada, os pilotos que estavam atrás, Luiz Hamilton da LSR e o LKR Márcio, passam por BZ Pedrin, que estava ali preso nessa situação de rodada. E o jogo interpretou que eles tinham passado em regime de bandeira amarela, que é antes da relargada, e pede que eles devolvam a posição, coisa que eles não fazem por entender que naquela situação eles tinham que fazer a ultrapassagem, porque senão eles travariam todo mundo que está atrás. E aí o jogo poderia punir eles por estar segurando a fila. Então eles acabam não devolvendo a posição e aí o jogo aplica a punição de 5 segundos para ambos e acaba por Luiz Hamilton sendo muito prejudicial essa punição. E isso gerou muito debate, muita discussão sobre a questão das regras, a interpretação que o jogo deu para o lance, como que aplica. Então, assim, foi uma corrida com bastante controvérsia nesse sentido, que deu o que falar. Mas no final, tirando toda essa controvérsia, tirando tudo isso, todas essas situações, Sapsalsim vence mais uma vez e também soube aproveitar esses tropeços dos postulantes ao campeonato. Lembrando que o Dr. Rafael, F1, Dr. Rafael, no caso, ele teve problemas com o equipamento que ele usa para poder jogar e não pôde participar da etapa, então praticamente isso também deixa ele muito longe do título, né? E para o Sapsalsim fica tranquilo, que já estava tranquilo, ele começou ali com uma diferença grande de pontos já essa etapa, e com isso ele aumentou ainda mais a diferença, chegando a mais de 60 pontos de diferença. E nós temos praticamente só mais 3 etapas e 4 corridas, porque a próxima etapa é do Brasil. Então nós temos sprint e corrida principal, né? Austrália e Miami. Então, assim, a vantagem dele é muito grande. É muito grande. Ele pode até abandonar uma corrida que ele ainda continua na briga e continua líder. Então, assim, praticamente está quase definido o cenário do campeão da Libax, seja pelo campeonato de pilotos, seja pelo campeonato de equipes também, com o BZ Pedrinho ali, que eles estavam a muitos pontos à frente. Então, é uma situação que praticamente vai se desenhando o campeonato aí com antecedência. Próxima etapa, sétima etapa, será no circuito de Interlagos, em São Paulo. Terá quali, volta única, sprint e corrida principal. Próximo sábado, às 15 horas, no YouTube da Libax Brasil. Você acompanha todos os detalhes da corrida. Então, não perca, vai ser bem emocionante esse campeonato que está chegando na sua reta final. E também aproveitando para falar um pouco de como ficou a classificação dessa corrida, Sapsalsim venceu, LKR Márcio, mesmo com a punição, chega em segundo, Felipe C, 6193, fica na terceira posição, completando o pódio. Depois nós temos dentro do top 10, RTR Mica, Gladiador, LSR Luiz Hamilton, que cai para a sexta posição com as punições, FRW Everton, que foi o piloto do dia, largou lá em 17º, chegou na sétima posição, de Leão em oitavo, André Taker 99 em nono, e RVR Luiz, que se teve a questão do incidente, caiu lá para trás, ficou lá na décima posição, com o BZ Pedrinho em 11º. Shildon ali fechou os pilotos que correram em 12º. O S da questão. Vamos falar agora da Fórmula 1. Fórmula 1 que teve a sua etapa há 2 sábados atrás, no circuito de Jeddah, na Arábia Saudita. Uma corrida diferente, porque aconteceu no sábado, mas devido ao Ramadã, respeito a essa importante celebração islâmica, né, da religião islâmica, as corridas que estão acontecendo nos países árabes estão sendo aos sábados. Foi assim com a primeira etapa no Bahrein, e na Arábia Saudita não foi diferente, também aconteceu no sábado, dia 9. E aí, para surpresa de 0 pessoas, brilhou mais uma vez Max Verstappen, que vai aí tranquilo para mais um título. Se não tiver nenhuma mudança significativa, vai ser campeão tranquilo, porque ele tem o domínio do carro. O carro da RBR já é formidável, né? O carro tá, assim, muito à frente dos demais competidores, e provavelmente esse cenário dificilmente vai se mudar, até porque a próxima mudança de carro, né, a mudança de pontos importantes da construção do carro, só no regulamento em 2026. Então, RBR vai tranquilo aí. E o Verstappen realmente ele é diferenciado nesse carro, porque a gente vê como o Pérez sofre com esse carro, como ele sofre para conseguir
ir bem com esse carro. E o carro ainda ajuda ele, porque ele chegou em segundo lugar nas 2 corridas. Então mostra que o carro realmente tem um diferencial grande, mas você vê a diferença ali entre os dois é muito grande, seja no quali, seja na corrida principal. Verstappen liderou, foi essa pole, liderou a corrida de ponta a ponta, não teve nenhuma ameaça assim que pudesse tirar ele daquela posição, foi tranquilo. Pérez chega em segundo e Charles Leclerc fecha o pódio em terceiro lugar. A emoção dessa corrida foi pela saída do Stroll, que não é novidade para ninguém, bateu e ficou fora da prova, e as brigas do pelotão de trás ali, que teve algumas brigas emocionantes, principalmente vindo da Haas ali, certo? Tendo algumas brigas, teve escapada de pista, mas no geral foi uma corrida bem tranquila. Destaque: essa vitória não foi mais uma só do Verstappen, ele marcou o 100º pódio dele na carreira. A primeira vitória do Verstappen aconteceu lá no Grande Prêmio da Espanha em 2016. E na época ele tinha 18 anos e 228 dias, se tornou o piloto mais jovem da história a vencer uma corrida da Fórmula 1. Recorde desse era antes de Sebastian Vettel. Ele pegou esse recorde para ele. Isso mostra o talento que o Verstappen tem. É inegável que o Verstappen hoje já está para a história da Fórmula 1 como o melhor piloto ali com Hamilton, Schumacher, Senna. Ele tá aí no panteão, não tenha dúvidas disso. A história dele já diz, então ele já tem uma história criando aí do Verstappen. E a próxima etapa vai ser na Austrália, no final de semana agora, dos dias 22, 23 e 24. Vai ser uma corrida bem emocionante. Albert Park é um circuito que lembra um circuito de rua. Teve mudanças do traçado aí nas últimas edições, se tornou até um pouco menos travado do que ele era, mas não espere um circuito simples, ele é travado ainda, é um circuito aí que é curto, então vamos ter brigas muito boas. Mas Verstappen chega ali como favorito para poder levar essa corrida também, consolidar o campeonato ali, então ele vai como favorito ao título, sem dúvida nenhuma. Calendário desse final de semana, temos os qualis, né? Quinta ali, de quinta para sexta, sexta para sábado, e a corrida do sábado para domingo, de madrugada ali, que vai começar às 2 da manhã, essa corrida, certo? Os qualis que acontecem ali, mais ou menos ali, no finalzinho da noite, entre 10h30 e 11h30 ali, os treinos livres, né? O quali que vai ser ali de madrugada, então, quem quiser acompanhar, que tiver com pique para acompanhar, né? Porque é duro passar a madrugada acompanhando, sabendo que ainda pode ser uma corrida meio que já definida ali, a vitória de Verstappen. Então, tá aí para você um pouco da Fórmula 1. O S da questão. Vamos falar agora também da Fórmula E. Fórmula E, que corrida, meus amigos. Tudo bem que tem gente que fala que não tem emoção por causa do barulho, né, do carro, que alguns chamam Fórmula Pilha, né? Mas a corrida foi muito emocionante. O circuito de São Paulo bem desenhado, foi uma corrida. O quali já foi bem emocionante ali. O pole position 2 milésimos de diferença ali entre o primeiro e o segundo, então foi muito apertado a pole, tá? E uma corrida bem emocionante. Teve ali safety car durante a corrida, foram 2 safety car e Sam Bird. Não era esperado, o Sam Bird ali acaba vencendo, ele que é da equipe Neon McLaren. Uma vitória emocionante no circuito da AMB. Ele que superou o Mitch Evans ali na última volta, certo? Então foi uma corrida sensacional. O Sam Bird que largou na 5ª posição nessa corrida, foi ali fazendo as ultrapassagens. Ainda teve um problema que o Sam Bird, ele acabou acionando a questão, eles têm ali um momento que eles podem pegar um pouco mais de velocidade ali, que ou um push, né, da Stock Car, né, ele consegue ter um tempo ali a mais de potência extra, e a hora que ele acionou foi justamente o momento que teve o safety car por pedaços de carro na pista, logo ali na torno da volta 7 ali. E isso já foi prejudicial para ele, porque ele perdeu dos 5 minutos que ele tinha, praticamente quase 4 minutos desse safety car, ele tinha pouco tempo ali, mesmo assim, ele foi subindo posição, chegou ali na última volta, brigando ferrenhamente ali com o Mitch Evans, e ali faltando 2 curvas praticamente para o final, ele faz a ultrapassagem, consegue vencer uma prova, foi uma corrida sensacional. Se você perdeu, vai lá na internet, vê o VT dela, porque foi sensacional.
No pódio, além dele e Mitch Evans em segundo, chegou também o Oliver Howland, da Nissan, que completou em terceiro. Pascal Wehrlein, que era o pole, que foi naquela pole que acabou terminando em quarto lugar. Dos brasileiros, não tivemos ninguém que pontuou. Lucas Grassi ali praticamente ficou lá atrás, não pontuou. E o Sete Câmara foi desclassificado porque ele acabou com a energia dele ali antes de terminar a corrida, das voltas, né? Ele ficou sem energia e acabou sendo desclassificado. Com essas etapas que aconteceram, Nick Cassidy, que não completou a prova, que era o líder, certo? Continua líder com 57 pontos, certo? Bird vai para 37 pontos com essa vitória e vai chegando ali perto. Lembrando que essa temporada aí tem em torno de 16 corridas. Próxima etapa acontece em Tóquio, no Japão, no dia 30 de março. O S da questão. E também vamos falar agora da MotoGP, o Campeonato Mundial de Moto Velocidade, que começou aí também no final de semana lá no Qatar, foi há 2 sábados atrás, lá no circuito de Lusail. Teve uma etapa também bem emocionante, certo? Celebrando 75 anos aí da Moto Velocidade. Moto Velocidade que veio com muitas mudanças no regulamento. Teve algumas mudanças nas regras de concessão, que são aqueles pilotos que podem participar ali meio que como, vamos dizer, pilotos particulares ali, que não são definidos em equipes, né? Eles entram só para... É muito parecido com as 500 milhas de Indianápolis, né? São os pilotos só ali de algumas etapas, então teve uma mudança nessas regras. Teve algumas mudanças também na forma que é feito o campeonato, né? A distribuição ali do campeonato, as questões das classes, as questões de idade. Mudanças também na questão do combustível, eles vêm aí com uma busca mais de uma pegada mais ecológica, então uma mudança aí na composição dos combustíveis, então algumas mudanças que vem acontecendo aí na MotoGP. E a corrida no Qatar, que foi emocionante. Uma vitória do George Martin na corrida sprint da Pramac Racing. Ele aproveitou a pole position, garantiu aí desde o início e venceu tranquilamente. Atrás dele veio o Brad Binder, que largou em quarto e conseguiu vencer a disputa ali com o Alex Espargaró e terminou em segundo. O Espargaró que acabou ficando em terceiro. Pecco Bagnaia, que largou na quinta posição, não avançou muito, ficou em quarto. E o mesmo aconteceu com o Marc Marquez ali, que largou em sexto e acabou ficando atrás do Bagnaia, terminando no top 5, isso na corrida sprint. Na principal, também tivemos ali uma outra disputa ali. Bagnaia, que largou ali na posição, que estava largando ali em sexto, chegou ali com a Ducati e venceu a prova, uma corrida sensacional dele, certo? O Brad Binder e o George Martin, que venceu a sprint, completou o pódio. Marc Marquez também chega em quarto lugar e o Enea Bastianini terminou em top 5. E após essa primeira etapa que foi sensacional, Bagnaia fica na liderança com 31 pontos, Brad Binder com 29 e o George Martin com 28 pontos. E aí nós teremos a próxima etapa, agora no final de semana, GP de Portugal, lá em Portimão, de 22 a 24. Também não perca, vai ser uma corrida legal. Quem quer assistir, ESPN+, ali, pode assistir que vai ter a corrida na ESPN. Lembrando que a Fórmula 1 a gente acompanha pelos canais da Band e Band Esporte, certo? E a Fórmula E, o canal Grande Prêmio no YouTube tem passado as corridas e os qualis. Então quem quiser aí, tem muito de automobilismo para você. O S da questão. Pessoal, vamos falar mais um pouquinho da Libax? Libax a gente vai falando já praticamente o campeonato terminando, nós teremos a divulgação do nosso próximo campeonato, será um campeonato intertemporada, ele é mais curto, tá? Mas será um campeonato bem diferente, será a Fórmula 2. Então quem tiver interessado aí, já vai se preparando, por logo aí em breve a gente vai soltar as inscrições. Então se você tiver interesse em participar do nosso campeonato, lembrando que é um campeonato totalmente gratuito, só entrar no canal, nas nossas redes sociais, tá? Nosso YouTube Libax Brasil, nossas redes sociais, o nosso Instagram, Libax Brasil, tem lá. Você pode mandar uma mensagem lá no privado para saber como participar, e aí a gente vai conversar com você para falar um pouco mais, tá? Logo aí teremos nossa Fórmula 2. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Esse é só um piloto, tá? A gente pretende aí voltar a ter participações especiais, tá? Pessoas falando aí, debatendo um pouco mais aí sobre o automobilismo. Esse é só um piloto aí de teste,
Se você gostou, dá um feedback para nós, manda mensagem aí, tá, para nós, nas nossas redes sociais, falando o que você gostou, se acha que pode melhorar, que pode aprimorar. No mais, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso podcast. E se tudo der certo, estaremos aí na próxima semana falando um pouco mais aí das competições de BACS e tudo que acontece no nosso automobilismo, no nosso S da Questão. Muito obrigado, tudo de bom e até o próximo episódio. O S da Questão, uma realização da Libax Brasil.